O nosso convidado especial de hoje, né, aqui no nosso Cidade em Ação, que é mais conhecido por muitos como professor, mas também poderia ser chamado tranquilamente radialista, político, filósofo, assessor de comunicação, desportista, assessor parlamentar, historiador, assessor de diversas pessoas aqui no município de Itapajé, e outros, né, adjetivos tranquilamente poderiam ser utilizados para definir aqui o professor Tarcísio Ferreira. Ele é o nosso convidado de hoje. Geralmente a gente busca ou procura exatamente quando temos a necessidade, né, de algumas pautas que resgatam um pouco da história de Itapajé, exatamente por conta desse seu conhecimento, desse seu legado e, consequentemente, né, da riqueza de detalhes que ele tem para passar sobre diversos assuntos, sobre diversos temas, diversas personalidades aqui de Itapajé. E um ponto importante é que exatamente ele nunca se furtou em, através exatamente desse seu conhecimento e da sua atuação, colaborar, contribuir com o que quer que seja ligado, relacionado aqui ao município de Itapajé. Professor Tarcísio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade em Ação. Prazer em recebê-lo aqui na 96,9 mais uma vez. Prazer é meu caro Clésio, boa tarde a você, boa tarde ao Maico, boa tarde ao Márcio. E é uma alegria, prazer que se configura com a maior sinceridade, porque eu já passei indemoradas vezes aqui por esses famosos microfones. Verdade. Um abraço ao meu amigo Dr. Basto, né? E ele sabe do entusiasmo que eu mantive e falando diretamente para ele, do sucesso na comunicação, quando ele implantou aqui a rádio. Isso é muito importante, isso é muito bom e que merece, acima de tudo, o apoio de todos os itapajeenses. Muito bem. Professor, o senhor está com quantos anos? O senhor não tem receio de divulgar a idade não, né? Não, então vai tudo, não tem problema não. Tem problema não. São quantos anos? Mas é comum, só um detalhe. Você chegou para o Negreiro, ele era prefeito de Irauçuba, perguntou quantos anos ele tinha. Aí naquela época, faz tempo, né? O homem já morreu há não sei quanto tempo. Aí ele disse, tem 80. Aí passou e o cara que estava perto dele disse, Negreiro, que história é essa? 80 anos, rapaz, tu não tem 60 e pouco. Se eu for dizer que é 60 e pouco, ele disse que eu estou velho demais. Muito bem. Pois é. Mas o senhor está com quantos anos? Então, Clésio, eu nasci aqui na Solidade, exatamente no miolo, ao lado da Macajuba, de um lado, e do outro lado, ao lado da Piedade. Então eu nasci lá em 1945, 4 de 12 de 1945. Foi a época que eu nasci lá, eu e mais 17 irmãos que vieram depois. 17 irmãos? 17 apenas. Como é que era, que lembranças o senhor tem exatamente desse momento em que o senhor ainda vivia com a família toda lá em Solidade? Família toda. É até um detalhe interessante, o meu avô, com a esposa dele, tiveram 9 filhos. E em seguida, ele ficou viúvo, casou com outra pessoa, tiveram mais 9. Aí fizeram 18. E o papai com a só, quase que chega dos 18, encostou ali, né? E eu acho que é importante, até porque, Clésio, a gente fica assim, impressionado como é que os pais de família daquela época, que ginástica que eles faziam, que milagre eles conseguiam para poder criar tanta gente assim. Verdade. É um negócio incrível. Então, os meus primeiros estudos foi com a minha tia, que era professora do município e depois do estado, lá mesmo na Solidade, tia Teinha. Depois vim para outra tia minha, tia Nita, que ficou famosa aqui pela importância que ela tinha como professora para uma juventude que naquela época se apresentou. Então, é importante isso. Quando eu comecei lá, os primeiros estudos. O segundo já foi aqui no Monsenhor Catão. Como eu fazia isso? Naquele tempo não tinha carro para a gente ir, não tinha transporte escolar, não tinha condições para pagar carro para poder ir. Aí eu vim a pé, da Solidade para cá. Não é nada não, mas são 7,5 km. Ia por cima da serra. Saía da Solidade, chegava no Timbu. Do Timbu, descia um pouco mais e encontrava ali a lagoa do seu Odilon Gomes.
Sim. E de lá eu ia entrar lá no Monsenhor Catão, que era o grupão, que hoje ainda é grupão, ali exatamente aonde hoje se encontra. Nessa época já era colégio estadual, não, né? Não, naquela época não, porque ainda não tinha sido encampado. Ah, tá. Entendi. Ele estava pleiteando e naquele tempo, para poder ser inserido na escola pública do Estado, tinha uma série de exigências. E depois que ele, tudo isso exigiu e conseguiu, aí é que ele passou a ser a escola pública do Estado do Ceará, uma das mais, diga-se de passagem, uma das mais importantes, que era exatamente a escola Monsenhor Catão Porfírio Sampaio. Ok. O senhor sai da Soledade e passa um período em Fortaleza, é isso? Foi. Aí quando eu saí da... Interessante. Quando eu morava na Soledade, em frente à minha casa, era a casa do Sebastião Neto. Aí nós viemos para cá. Eles vieram um ano antes e eu vim depois, aqui para Itapajé. E passamos a morar de frente a frente um com o outro, aqui também. Aí aqui eu fiz o restante do segundo grau. Ali naquela época não era segundo grau, era o ensino quinto ginasial, né? Era o que a gente fazia lá no Monsenhor Catão. De lá você fazia a preparação para ser aceito em outra instância, que é a instância de segundo grau. Então lá eu concluí, lá no Monsenhor Catão, o quinto ginasial. Aí uma sede era Sebastião Neto, era Batista Braga, era Lira Neto, era um monte de gente daquela turma que conseguiu caminhar junto até Fortaleza. Como é que foi essa experiência lá em Fortaleza? A experiência minha em Fortaleza foi muito boa. Quando eu saí daqui, que fui para lá, eu fui para um hotel. Esse hotel, o papai conseguiu lá com a pessoa que era amiga dele, me arranjar essa vaga no hotel. Aí lá, ficava no hotel da Cordeirinha, que era exatamente o Hotel São Paulo, que a gente chamava, ficava da General Sampaio 729, entre a Praça do Ferreira e a Praça da Estação. Ficava no centro mesmo, né? Aí lá estudava, ficava lá no quiosque que tinha lá, Itamar Monteiro, Sebastião Neto, aí vinha depois outras pessoas, mas nós nos consideramos todo o tempo juntos, desde lá até em outros hotéis onde a gente chegou a morar também. Ok. Pelo que o senhor relata, o professor, porque o senhor, ao longo dessa história, né, já entrando aqui um pouquinho até na política, o senhor sempre teve um bom relacionamento com essas figuras realmente aqui, que fazem parte ou que fizeram parte em algum momento da política de Itapajé, e o senhor sempre transitou bem com todas as alas, né? Mas isso veio muito exatamente porque esse relacionamento veio antes até da política, né? Com boa parte dessas pessoas, né? Foi. Sabe o que é? É o seguinte, quando eu consegui esse emprego, eu fui trabalhar nas Casas Gomes. Casas Gomes era uma empresa de material de construção, cujo dono era cunhado do deputado Raimundo Vieira. E aí foi ele que me conseguiu um emprego para trabalhar nessa empresa. Era Casas Gomes, ficava na Marró Facundo 535, parece por aí assim. E então lá eu tive um relacionamento muito bom com políticos. Tinha o deputado Raimundo Vieira, que eu indiretamente prestava assessoria a ele, eu e o Paulo Vieira, que é o pai do Vieira Neto, né? O Raimundo Vieira Filho, era deputado. Aí o que acontece? Aí eu fui elastecendo a minha relação política com ele, depois com o deputado federal também da época, que era o Raimundo Gomes da Silva, doutor Oliveira Paraíba, que era o deputado federal, e também com outros deputados da região. E isso aí fez com que o meu pai também, Gerson Ferreira, entrasse na política, ele que já gostava muito de política também, e ele foi detentor de 6 mandatos de vereador aqui na Câmara Municipal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 foram exatamente os 2 que ele exerceu como presidente da Câmara. Naquela época, Clésio, o vereador não ganhava nada. Não tinha ordenado, não tinha nada. O vereador estava lá pela a vontade de servir a população.
E era importante isso, porque terminava servindo mesmo, né? Então, passou por lá gente muito importante de Itapajé, na Câmara Municipal, que naquele tempo nem Câmara tinha. Se a Câmara não tinha recurso, não podia, né? Sabe como é? Funcionava ali, em frente, o cartório eleitoral. Ali em frente à própria Câmara de hoje, né? Tem lá o cartório. E lá, você pegava e dividia uma mesa como essa que nós estamos aqui, sendo que não é com esse luxo aqui naquele tempo, era mesa sem direito a encosto, era tamborete. Aí você sentava aqui, desse lado a situação e do outro a oposição. Quando tinha uma discussão, uma briga, uma confusão danada, aí era um Deus nos acuda. Eu me lembro que uma vez chegou um vereador lá, armado, aí pegou o revólver e botou aqui em cima da mesa. Chegou o outro da oposição, da situação, e olhou e que viu o documento lá do amigo dele, puxou o revólver do lado dele e botou aqui em cima também. E aí a gente ficou trabalhando entre os vereadores e os dois revólveres, um lado e outro do outro, né? No primeiro grito que teve, bateram a mão o revólver, e um amigo nosso, aí eu vou pedir para não citar o nome, mas ele... Ora, mas quem era que não fazia? Se eu tivesse naquele momento assim também, eu fazia. Quando eu vi os revólveres cruzar aqui, aí ele caiu no chão e ficou debaixo da mesa, até terminar o negócio da apresentação dos revólveres. Quando terminou, aí a gente reconstruiu, graças a Deus. Não aconteceu nada demais. Nada demais. Pronto, muito bem. Então, essa sua vivência na política, ela veio também desde muito cedo, né? Tem, desde muito cedo. Aí sim, como eu dizia, aí o papai exerceu essa função de vereador. Foi presidente da Câmara e tal. O meu tio, Dioclides, foi vice-prefeito na chapa do Luiz Forte, doutor Luiz Forte da Silva, em 1962. Aí ele foi eleito na chapa e exerceu essa condição de vice-prefeito, né? E depois daí, eu comecei a trabalhar os grandes acordos da política de Itapajé. Coincidentemente, eu estava presente, não por obrigação, mas por curiosidade, né? Estava sempre lá. Inclusive, o mais importante dele, daqui lá para frente a gente fala dele, também foi, eu estava lá presente, olhando, menino velho, sabe? Mas lá presente, olhando e acompanhando. Ok. São 12 horas e mais 17 minutos, 12h17. A gente está recebendo hoje o professor Tarcísio Ferreira aqui no nosso Cidade em Ação. Que lembranças, assim, de momentos importantes, professor Tarcísio, exatamente o senhor tem dessa vivência política e dessa proximidade com essas figuras políticas aqui de Itapajé? Com certeza. Depois quando passou-se o período revolucionário e tal, aquela confusão toda e tal, eu estava ainda trabalhando nos cargos, eu trabalhei 22 anos lá em Fortaleza, comecei lavando os pratos lá na cozinha e terminei como gerente geral, inclusive com 4 filiais que a gente tinha. Aí, quando foi um determinado dia, me chamaram para a gente bater um papo, eu tinha uma relação muito boa com ele e trabalhava mesmo direto, não tinha negócio de... Chegou 6 horas da tarde, encerra o expediente, mas tem alguma coisa para fazer, a gente ia, sem olhar para o relógio e tal, né? Aí, com tudo isso aí, eu resolvi vir para Itapajé. A minha mulher, doutora Doraci, era professora, diretora aqui do Estefânia Matos, e a gente já estava com vontade de se estabelecer aqui, eu e ela, todos dois morando aqui, aliás, filhos aqui de Itapajé, né? E eu me candidatei, o papai me chamou e disse, pega aí agora. Aí eu me candidatei a vereador. Me candidatei a vereador e fiquei na primeira suplência. Na primeira era o Careca. Careca que vocês conheceram, aquele meu primo do Chapeuzão, né? Sei. Aí o que é que acontece? O Careca assumiu no dia e no outro tirou licença e disse, Tarcísio, agora é contigo que eu não venho mais aqui não. Né? Quero mais não. Aí eu fiquei sendo vereador e aí depois o relacionamento que eu tinha com os vereadores. Por exemplo, o Idé, doutor Idé, um dos grandes presidentes que nós tivemos. É uma pena que não está assim muito
diretamente na ativa do jeito que ele gosta, mas é um político por excelência. Então, fui assessor de comunicação do IDE. Ele era presidente e eu fui assessor dele. Depois fui assessor do Batista Lira. Depois fui assessor do João Paulo. Uma semana que pegou foi o Itamar, e o Itamar ficou. E do Francisco Cruz, também fui assessor. Aí fui assessor do doutor Cristóvão, quando ele estava na prefeitura. Tudo assessor de comunicação. Depois fui assessor do Ciro Braga, também quando ele estava na prefeitura, e assessorei também o doutor Kelsey, quando ele também foi prefeito. Ok. São 12 horas e mais 20 minutos, 12h20. Por falar exatamente nesse relacionamento, a gente tem aqui um depoimento do doutor Idé, que ressalta exatamente esse bom relacionamento, essa amizade que sempre teve, né, com o senhor, o professor Tarcísio. E a gente vai conferir aqui, peço que o senhor olhe ali para aquela tela, que o doutor Idé traz aqui também uma palavra, uma mensagem no nosso Cidade em Ação, direcionada exatamente à sua pessoa. Vamos conferir. Com o Paulo Vieira, Pichote já andava mais vezes para todo canto. E também nós se aproximamos do Tarcísio. O Tarcísio era muito ligado ao Sebastião Neto, ao Paulo. E aí nós ficamos amigos durante esse tempo todo. E depois o Tarcísio, eu me formei e vim embora para Itapajé. O Tarcísio se aposentou e também veio embora para Itapajé, a nossa terra. E continuou essa amizade. Até hoje é uma amizade que já passou dos limites, passou para os filhos. O Edinho é muito amigo dos filhos dele. Eles frequentam minha casa, nós frequentamos a casa dele. E depois eu fui ser presidente da Câmara por uns tempos aí. E todas as vezes que eu ia para a presidência da Câmara, o Tarcísio era o meu assessor de comunicação. Lá na Câmara, nós trabalhamos juntos lá. E tá por aí. É uma pessoa de bem, o Tarcísio, uma pessoa que tem um relacionamento com todos os lados políticos. Ele não tem diferença, tanto faz ele estar de um lado como do outro, ele é bem recebido. Ele tem o lado que ele vota e tudo, mas ele é convidado pelos opositores, ele frequenta a casa de um, a casa do outro, porque ele sempre teve um bom relacionamento com todo mundo. O Tarcísio é uma pessoa de um relacionamento muito bom. E um papo agradável, né? Tarcísio tem um papo agradável, é um cara bacana, conversa bem, se expressa bem, Tarcísio. Sempre se expressou, era conhecido aí nos comícios para trás. Inclusive, nós fomos candidatos juntos em 88 a vereador, ele também foi candidato a vereador. Nós participamos da Constituinte, que fez a lei orgânica do município. Ele era vereador na época e ajudou também a elaborar a lei orgânica do município, aqui de Itapajé. Ele, Sebastião Neto, o Dima, nós todos. Então é uma convivência que já vem de anos. Nós criamos lá na Câmara esse jornal, Nossa Voz. Ó. Esse jornal foi um jornal criado por mim e pelo Tarcísio. Além de divulgar as coisas da Câmara, que era muito bom divulgar, divulgava também do município de Itapajé. Tinha uma promotora aqui que ela frequentava muito a Câmara e ela elogiava muito esse jornal. Ela dizia que a Câmara de Itapajé é uma Câmara transparente, porque ela criou um jornal para informar as coisas do município e da Câmara. E foi nós que criamos, eu e o Tarcísio. Então eu tinha confiança nele e ele sempre era o meu assessor de comunicação. Tarcísio, estamos juntos, Tarcísio. Muitos anos de vida aí, meu amigo, velho. Vamos em frente. Você é uma pessoa indispensável na nossa comunidade aqui no nosso Itapajézinho. Tá interessante, essa revista aí, que era a revista pela primeira vez, Itapajé, tanto na prefeitura como na Câmara Municipal, tinha um órgão de divulgação e um órgão funcionando normalmente, regularmente, todo mês. Aí essa revista, eu preparava todos os assuntos relacionados. Nós temos, inclusive aí,
um destaque para aquelas pessoas que também foram realmente destaque há tempos atrás. A gente ia, por exemplo, Zélia Mota, João Hudson e tantos outros. E eu preparava toda esse instrumento todinho e preparava os conteúdos e mostrava para o IDE. Ele era o presidente. Ele podia chegar e dizer, tira isso, bota aqui, eu não quero isso, não quero aquilo. Nunca o IDE pediu para dizer, tira esse aqui, ou toca desse aqui, que é muito comum, às vezes, você diz, rapaz, dá uma cacetada desse cabo aí e tal. Não tem mais isso, não. Não tinha, e a gente fazia com absoluta autonomia. E um detalhe interessante, ele, toda a vida que a revista saía, ele nunca fez nenhuma reclamação. Eu procurava ser fiel a ele, claro, mas sempre deixando os pontos de vista. Muitas vezes eu digo, isso aqui, eu acho que é bom a gente combinar isso, faça aí do seu jeito, depois eu olho. Viu? E toda a vida deu certo. Tinha toda uma confiança, tinha, né? Toda a confiança e toda a autonomia. Muito bem. Né? 12 horas e mais 25 minutos, 12h25, o professor Tarcísio, o senhor participou, acredito que de algumas campanhas desses movimentos mais fortes, campanhas eleitorais aqui no município de Itapajé, né, ao longo desses anos, né? Interessante, por exemplo, houve uma época aí que a dona Salomé foi candidata a vereadora. E a turma ela pertencia a uma ala política e ela sempre se envolvia com muita paixão e tal, uma pessoa muito boa, muito preparada, defendia com unhas e dentes, e criaram uma música para ela que dizia o seguinte: ô Salomé, deixa de besteira que nós somos Zé Vieira. Isso aí era na época que nós fizemos e a gente era do lado do Vieira e era da contra, né? Viu? E aí a gente tinha essa relação, mas toda a vida, Clésio, tivemos brigas políticas, desentendimentos, que isso é natural, principalmente no interior. Às vezes as pessoas querem muito prevalecer a sua vaidade, o seu jeito de ser. E tem gente que acha que pelo fato de não gostar de fulano de tal, você também tem que não gostar porque eu sou meu amigo e tem que ter raiva do outro cara. Não é desse jeito. Não se trabalha assim. Itapajé é pequeno para essas brigas bestas. Agora mesmo nós estamos vivendo, depois talvez a gente até converse sobre isso, é um negócio impressionante. Não pode haver isso. Itapajé é pequeno, tem que resolver muita coisa e essas coisas só podem ser resolvidas não obedecendo o que os outros mandam, mas pelo menos estabelecendo o bom senso e, acima de tudo, a sinceridade e o gosto e o bem pela nossa terra, que é nossa, de Itapajé. Ok. 12 horas e 27 minutos, 12h27, o professor Tarcísio, para a gente fechar aqui um pouco sobre essa parte política, que momentos ou conquistas assim importantes? Nós tivemos a construção do açude, né, João Lino Magalhães. Foi. Nós tivemos a chegada da empresa Paquetá. Que momentos assim dessa jornada que o senhor acompanhou, importantes, que contribuíram para o desenvolvimento de Itapajé, que o senhor poderia estar elencando aqui? Na questão do açude, eu acompanhei quando o governador disse, eu vou fazer o açude de Itapajé. E fez, inaugurou. E o açude está servindo até hoje. Aliás, Clésio, Itapajé, a exemplo de Itapipoca e Uruburetama, mas principalmente Itapajé, porque Itapajé fica dentro de uma BR, né? Exatamente. Itapajé tem hoje acesso direto para Itapipoca com estrada boa. Tem para Tejuçuoca também com BR e estrada boa. Tem para Uruburetama também, né? E tem passando na região do Camará aqui e tal. Então isso é muito importante para que a gente possa realmente dizer, olha, nós queremos isso e vamos fazer. Tem como a gente fazer, não tem problema não. E é importante que a gente se conscientize disso, que é para exatamente não desperdiçar o tempo. Hoje, Clésio, hoje não tem aquele negócio é o futuro. É daqui a não sei quanto, é para os meus netos, não, é para agora. Tem que ser, é hoje, não deixe para amanhã. Hoje a gente tem que fazer isso, e para fazer isso você tem que ter o quê? Bom senso, bom relacionamento e saber, conhecer. Conhece aqui como
como é a realidade desse município, é essa, como é que é, quem é que vai decidir isso aqui? Chama os vereadores, chama as lideranças políticas, senta aqui. Olha, gente, está aqui, a nossa situação é essa, como é que nós vamos fazer? Essa que é a história. 12 horas e mais 29 minutos, 12h29. Professor, quando é que entra o magistério na sua jornada? O magistério, ele é fundamental na vida das pessoas. Tanto faz ser aqui em Itapajé como na Suíça. Em qualquer parte do mundo, se você não souber, você não vai longe. Se você não sabe, como é que você vai se você não sabe? Se não sabe, tem que fazer o quê? Aprender. Por exemplo, se eu tenho aqui, eu sou, por exemplo, gestor de uma cidade. Na nossa região e outras mais por aí, do Ceará é cheio disso. Eu sou gestor. O que é que eu faço? Eu não conheço, você não é obrigado a, na hora que o povo lhe bota ali, você está sabendo de tudo, não. Agora você é obrigado a se juntar com quem sabe. Verdade. Com quem sabe. Você não pode chegar e dizer, não, isso aqui, chama quem é? Secretários. Existem secretarias, todas são importantes, mas Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria de Gerada, onde se trabalha o emprego, de segurança, são fundamentais, você não pode abrir mão disso. Agora, para lá, sim, tem que ser gente que saiba. Tem que ser gente que saiba. Eu não vou botar um secretário para não estar sabendo o que é que diz e quando chega, mente perto de mim. Não dá certo. Tem que ser pessoas preparadas para isso e se não for, pelo amor de Deus, diga que não sabe que é melhor. É verdade. E a sua jornada como professor, quando é que começou e como é que foi esse momento? Então é o seguinte, quando nós chegamos aqui, eu botei uma loja de material esportivo, que era bem aqui no centro da cidade. Naquele tempo a gente vendia bem, era só eu e tal, e a minha mulher sempre me cutucava para isso. Rapaz, vai estudar, termina teu curso. Eu fiz vestibular para Direito, na Faculdade de Direito da UFC, lá em Fortaleza. Fui aprovado, eu me lembro bem que o cara que estava ao meu lado, que também foi aprovado, era o Dimas Forte. Aí o que é que acontece? O Dimas chegou, aí chegaram o pessoal da faculdade, a coordenação, e disse, olha, é o seguinte, vocês estão aprovados, agora não tem vaga aqui no Ceará. Naquele tempo tinha essa alternativa. Você não tem vaga aqui, mas você pode ir para o Piauí, pode ir para o Rio Grande do Norte, vamos ver se tem lá. Aí me chamaram, e chamaram o Dimas, aí eu disse, olha, tem uma vaga no Piauí e tem outra no Rio Grande do Norte. Aí o Dimas disse, eu quero a do Rio Grande do Norte. Aí o Dimas podia, ainda tinha condições, e eu, como é que eu ia para o Rio Grande do Norte sem nem um tostão no bolso, né? Só que o que eu ganhava lá, que tinha que repartir com os irmãos e com o corre todo, até namoro ninguém tinha, porque não podia ir de onde... As condições não davam. Chegar de ônibus é de lascar, né? Aí o que é que acontece, né? O Raimundo Vieira, que eu já te falei que é deputado, e o Avelino Forte, que era o pai do Danilo, me chamaram e disseram, rapaz, é o seguinte, vai para o Piauí. Não te preocupa, tu vai para o Piauí e chega lá, faz a matrícula e você vai estudar lá e depois, quando você tiver condições e criarem alguma saída aqui para tu vir para cá, aí a gente chama para cá. Mas aí eu não ia, porque ia depender dos caras. Naquela época o Raimundo Vieira já não estava com muita saúde, e eu digo, eu não vou porque vai dar trabalho esse pessoal e tal, e terminei não indo. Vim para cá. Chegou aqui, surgiu um concurso do Estado. Aí eu fui. Eu tinha terminado o curso de Estudos Sociais Pleno e de História na UVA, aqui. Ia de ônibus, todo dia, né? Aí, às vezes, a gente ia numa Kombi que o Batista Braga tinha, mas a bicha dava um prego mais engraçado do mundo e a gente terminava chegando a pé, às vezes, né? Aí, o que é que acontece? Eu fui, fiz o concurso, passei, fui chamado, fiz o treinamento, mostrei tudo lá e tal, fui indicado para assumir. Quando eu cheguei para assumir, que o pessoal foi ver aqui o currículo, estava faltando uma cadeira que eu não tinha feito.
Aí não pude. Resultado, não perdi essa oportunidade. Quando foi no ano seguinte, surgiu outra oportunidade, mas era para contrato temporário. Mas aí eu fiz, aí passei. Aí fui chamado. Né? Aí ensinei aqui no Estefânia Matos, no Adriano Nobre e no Monsenhor Catão. Passei 10 anos, parece, no estado ensinando. Até hoje foi um grande momento que eu vivi da minha vida. Foi uma experiência boa. E uma experiência maravilhosa. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui e trazer 2 depoimentos exatamente de pessoas que conviveram com o senhor nesse período. Um deles é exatamente um ex-aluno seu, que é o nosso amigo William Souza. Ele que, inclusive, hoje é professor, né? E relata exatamente que teve muito exatamente de inspiração na sua pessoa. Vamos conferir. O Tarcísio Ferreira, ele é um ícone do município. Uma pessoa com bom caráter, uma pessoa que estava sempre ali para lhe ajudar. E eu sempre digo assim, que o professor Tarcísio, ele sempre esteve à frente, né, do seu tempo como educador. Cuidava dos alunos tanto na parte cognitiva como na parte emocional. Tenho boas lembranças das suas aulas, muita brincadeira, muita parceria. Convivi com ele na Câmara, né, Municipal de Itapajé, nos corredores da política. E eu tenho só a agradecer, né? Agradecer como ex-aluno, se hoje eu sou professor como eu sou, ele tem um papel muito importante, né? Porque ele me ensinou a viver nesse mundo, né? Me ensinou a trabalhar, a ter responsabilidade. Existe uma frase que ele dizia para nós, que eu sempre digo com meus alunos. Eu nunca vi o professor Tarcísio Ferreira entrar em uma sala de aula e trazer suas angústias, trazer suas dores. E toda vez que ele entrava, ele dizia assim, olha, meus problemas é da porta para fora. Aqui dentro é só alegria, aqui dentro a gente trabalha, aqui dentro a gente se diverte, aqui a gente trabalha com a educação. Então ele, para mim, é um exemplo a ser seguido. É um tipo de pessoa que jamais pode ser esquecida aqui no município de Itapajé, tanto pelo seu empenho, tanto pelas suas amizades, pelo pai que é, né, pelo esposo que é. E desejar muitos anos de vida, né, a ele. Que ele continue com a sua experiência, passando ensinamentos. Quero dizer aqui ao professor Tarcísio Ferreira que em breve estamos nos encontrando para dar aquele velho abraço, como sempre, e botar as conversas em dia. Obrigado. 7 minutos, 12h37. Essa convivência em sala de aula é sempre um momento muito rico, né, professor? Clésio, uma das coisas que mais gratifica a gente, não é agora o professor está ganhando um pouquinho melhor, mas não ganhava essas coisas todas. Mas o que mais gratifica a gente é você ser reconhecido. Reconhecido aonde chega, reconhecido por aí, por onde a gente anda. As pessoas vão na rua, ei professor, como é que vai tudo? Rapaz, isso é bom demais. Isso é que é gratificante. Tudo bem. E agora deixa eu ver aqui se o senhor lembra aqui da sua diretora, lá na época que o senhor era exatamente professor na escola Monsenhor Catão Porfírio Sampaio, né? Esse momento exatamente importante nessa trajetória, portanto, do professor atuando em sala de aula aqui no município de Itapajé, tá ok? Vamos conferir então. O Tarcísio é uma pessoa especial, é um grande amigo. A experiência que eu tive lá na escola, eu era a diretora da escola, ele era o professor. Uma pessoa, assim, posso dizer, de alto nível. Se dava bem com todo mundo, com os alunos. As aulas dele eram muito proveitosas, os alunos gostavam, porque qualquer assunto que quisessem saber, ele era antenado, ele dava esclarecimento para os alunos e era um grande companheiro nas reuniões, nas festividades, nos intervalos, na hora do intervalo na sala dos professores. Era, assim, uma pessoa muito simpática que todo mundo gostava da convivência com ele, da conversa, do que ele tinha sempre para dizer, sempre, e é uma pessoa muito divertida também.
além de todas as outras qualidades, ele é espirituoso. Ele vive assim, buscando saber da história de Itapajé, dos filhos ilustres de Itapajé, da história, da origem. Ele está por dentro disso aí também, tudo. Para mim, ele é uma pessoa especial, amigo assim de muito tempo, amigo da família, era amigo do meu marido. E também a esposa dele é uma grande amiga minha. Eu só posso dizer que ele realmente é um grande homem. José, professor? Maria José Gomes do Nascimento, minha conterrânea da Solidade. Da Solidade também? Filha de meu amigo Manuel Biar. Muito Viu? bem. E é importante isso, e eu aproveito essa oportunidade para render uma homenagem a todas as mulheres de Itapajé, em nome dessa amiga nossa aqui. Penso uma mulher íntegra, correta, direita, bem intencionada, preparada, uma pessoa excelente. Eu quero abraçar o abraço do irmão velho aqui, professor Maria José, e que, de fato, a nossa amizade, ela vem aos tempos e tempos passando e vencendo, e graças a Deus continuamos unidos, continuamos irmãos, e é uma alegria muito grande ouvir esse depoimento de você. Professor, para a gente fechar a educação de Itapajé teve assim, um crescimento, um desenvolvimento realmente fora de série nesses últimos anos, a Escola Adriano Nobre, o fortalecimento das outras unidades de ensino aqui do município também, a questão da UFC, a educação de Itapajé evoluiu bastante, né? Clésio, agora tem muita coisa que foi feita, mas tem muita coisa para fazer. Você veja bem aqui o seguinte, a nossa educação tem a escola profissionalizante, que é um exemplo hoje para o Estado. É um exemplo para o Estado, as pessoas citam. Verdade. Eu me lembro que eu estava assistindo o Roda Viva, eu acho que foi, e o secretário, o ministro de Educação, que eu não me lembro qual é o nome dele, estava lá dando a entrevista. E aí o cara perguntou para ele, o entrevistador perguntou para ele, e aí, meu mestre, ministro, o que é que nós devemos fazer na educação, especialmente na educação do Ceará? Ele disse, vá lá para o Ceará, vá para Sobral, procure saber o que é que o pessoal foi lá, o que é que eles fizeram. Hoje, Itapajé e, por extensão, os municípios vizinhos e também o nosso estado é exemplo na educação. Verdade. Agora falta o quê? Falta ainda muita coisa. Falar sobre o município. Eu, se fosse ainda professor e pudesse ter o poder de decisão, eu criava uma disciplina sobre Itapajé. Por quê? Porque nós precisamos conhecer o nosso município, rapaz. A gente tem que saber como é, o que é que está faltando. Não é chegar e dizer assim, está faltando, vamos fazer como? Com quê? Né? Verdade. Tem que saber bem direitinho isso aí e a partir daí fazer um projeto. Não é um projeto aqui e tal, não sei o quê. Projeto tem que ser discutido. Olha, só para você ter uma ideia, Clésio, eu fiz um levantamento um dia desse, só bem para curiosidade minha. Sabe quantos médicos nós estamos aqui em Itapajé? Nós temos aqui em Itapajé, filho de Itapajé, jovens se formando e outros que já se formaram. Nós temos aqui atualmente 44 médicos. Agora, se a pessoa, se chega o secretário de saúde, chega o prefeito de plantão que está aí, seja ela, seja ele, seja quem for, chega lá, bota aqui, senta aqui, bora discutir a nossa saúde. Vamos resolver aqui como é que nós vamos fazer para tentar melhorar a saúde do nosso município, porque nós temos problemas sérios. Verdade. Temos problemas sérios. Não pode, você pega uma pessoa doente, muito doente, e leva para o médico, aonde? Na Itapoca. Com todo o respeito que nós temos na Itapoca, mas não é para ser assim. Tem que ser resolvido aqui mesmo. Para isso tem que ter um profissional competente, dedicado, bem pago e bem assessorado para que possa resolver as coisas do nosso município. Muito bem. Professor, são 12h45, vou fazer só um rápido intervalo comercial e aí a gente volta na sequência aqui nesse bate-papo. A gente está conversando com o professor Tarcísio Ferreira aqui no nosso Cidade em Ação.
cotidiano da cidade volta já. Cidade em Ação. Se você precisa de medicamentos com os menores preços e o melhor atendimento, então você já sabe, né? Vem para a Farmácia do Jauro. Aqui temos farmacêutico de plantão para sua maior segurança. Farmácia do Jauro, centro de Itapajé, na Praça do Jauro. Acione o nosso teleentregas 3346-1059 ou WhatsApp 99249-9197. Entregas em toda a sede do município, sem taxa adicional. Farmácia do Jauro, aqui você é prioridade. A loja Aguiar Móveis está com uma mega novidade para você. Aproveite! Quem está com o nome negativado pelo SPCU Serasa, temos a solução para você realizar sua compra a prazo com os melhores preços. Ah, e também vendemos no crediário próprio, livre de toda a burocracia. Então venha até a loja Aguiar Móveis e confira nossas ofertas. Contamos com uma equipe qualificada em bom atendimento esperando por você. Aguiar Móveis, aqui sua família é mais feliz. Atitude FM. Quer proteção para seu celular? Na iTech tem. Capinha exclusiva? Na iTech tem. A película de vidro mais forte do mercado? Na iTech tem. Carregadores turbo, caixinha de som potente e um mundo de acessórios diferenciados? Na iTech tem. A iTech é a mais completa de Itapajé e região. Venha nos fazer uma visita e garantir exclusividade com o menor preço sempre. A iTech fica no centro de Itapajé, na Praça da Assembleia, a loja preta da praça. Você procura peças para automóveis e caminhões, nacionais e importados? Peças, serviços e retífica de motores? A melhor e mais completa linha com os melhores preços e bom atendimento você encontra em Haroldo Autopeças. Trabalhando ainda com retífica de motores, com eficiência e qualidade no serviço. No cartão, parcelamos em até 10 vezes. Haroldo Autopeças, em Itapajé, na Major Barreto, 1354, no centro. Fone 3346-0197. Zap 99228-5115. Aposentados e pensionistas do INSS, tá precisando de dinheiro? Aqui na Agecred temos a solução. Aqui o seu empréstimo é liberado em até 24 horas. Você que recebe um salário, tira até R$20.700. É rápido, fácil e sem burocracia. Sem contar que temos o melhor atendimento da cidade. E você toma aquele cafezinho conosco. Você que é beneficiário BPC e LOAS, o seu empréstimo consignado voltou com uma taxa menor e você tira até R$16.600. Não perca essa oportunidade. Também antecipamos o FGTS para você que trabalha de carteira assinada. Vem pra Agecred. 96,9 Atitude FM. A Ótica W Joias tem os melhores profissionais e as melhores marcas do mercado. Óculos de grau e esportivos, relógios e muito mais. Atendimentos toda quarta à tarde e aos sábados pela manhã. Garanta seu óculos com as melhores condições que somente a Ótica W Joias oferece. Endereço Rua Gustavo Chaves, número 100, no centro de Itapajé. Organização Wilton Gomes. No supermercado Deirton, as ofertas não param. Aproveite também o nosso final de semana da economia para esta sexta, sábado e domingo. Flocão de milho Serra 1.500 gramas, R$1,69. Biscoito popular Fortaleza, salgado 400 gramas, R$4,69. Linguiça Aurora para churrasco, quilo, R$14,99. Sabão em barra IP Fragrâncias 900 gramas, R$11,99. Supermercado Deirton, comprar aqui é mais barato. Vem pra cá você também. Atitude 1248. Está de volta. Cidade em Ação, na 96. De volta com você aqui no nosso Cidade em Ação. Hoje a gente está recebendo o professor Tarcísio Ferreira, né? Compartilhando aqui um pouco das suas histórias para os nossos ouvintes. Deixa eu registrar aqui algumas participações. A nossa amiga Vilma Forte está ligada com a gente, mandando um abraço aqui ao professor Tarcísio. A Delne Silva, minha amiga Delne, também um abraço. Ela está dizendo aqui um abraço, meu amigo Tarcísio. Não tive o privilégio de estar em sala de aula com o senhor, né? Mas sempre contei e conto com sua sabedoria. Obrigado por tudo, está dizendo aqui a nossa amiga Delne. Meu amigo Júnior Sampaio também está sintonizado com a gente. Grande professor Tarcísio, gente da melhor qualidade. O Técio Barreto, Técio você conhece, né?
Até você conhece bem, né? É um dos filhos, né? Tá dizendo aqui, meu pai, minha maior referência, gratidão eterna, né? Por todos os ensinamentos, motivo de orgulho. O nosso amigo José Gonçalves também está sintonizado com a gente. O meu amigo doutor Saulo Cruz, né? Que é filho do doutor Cristóvão, também está lhe mandando aqui um abraço, professor. Deixa eu ver quem mais aqui. José Andrade, um abraço. Também abraçando aqui o professor Tarcísio, nosso amigo Pantico Coelho. O nosso amigo Raimundo Ayrton, né, aqui da Major Barreto, morando ali bem vizinho a Shopping Pães, também abraçando o professor Tarcísio. De professor para professor Paulo Henrique lá de Iratinga. Lhe mandando aqui um abraço. Parabéns, Paulo Henrique, pela entrevista que você estava dando ali. Muito bem. E o professor Serginho, né? O professor Serginho, que está também sintonizado com a gente, acompanhando aqui a 96. O nosso grande cordelista também, poeta, enfim, uma das figuras importantes exatamente, que tem um trabalho fora de série desenvolvido aqui no município de Itapajé. Não só aqui em Itapajé, mas na verdade ele leva o nome de Itapajé aí para o estado, para o país todo, né, professor Tarcísio? Deixa eu ver quem mais aqui está na sintonia com a gente. A Maria do Carmo Cruz, está em São Paulo, nos acompanha aqui pela internet. E o nosso amigo Edim Rocha, né, atual vice-prefeito aqui de Itapajé, filho de doutor Idé. Você chegou a assessorar o Edim também na Câmara, não? Também, né? Também. Não diretamente assim, mas alguma coisa. O Edim muito novo, estava entrando ali, vontadoso, doido para prestar serviço, um cara bem intencionado. E aqui é quando alguma coisa... E aí, suporte, né? Muito bem. Bom, professor, 12 horas e mais 51 minutos, 12h51, eu queria que o senhor falasse agora sobre a sua atuação no rádio, a sua atuação na comunicação. Como é que foi essa experiência? Quando é que começou o Tarcísio radialista? Eu vou começar, Clésio, radialista e comunicador. Porque nem sempre o comunicador também é radialista, né? Verdade, muito bem. E nós começamos, sabe aonde? Na rádio, aliás, Serviço de Alto-Falante São Francisco, ali da Igreja Matriz. Quem era lá era eu, Neto, rezando o texto, todo final de tarde. Olha aí. E o Itamar Monteiro. O Itamar também naquela época já fazia parte. E a gente, de lá, olha, coincidentemente, de lá nós saímos para Fortaleza, fomos morar num apartamento, todos três. E aí lá o Itamar era juiz de futebol, né? Itamar era juiz de futebol. Naquele tempo ele era daqueles que o jogador corria atrás do juiz de futebol, sabe? Aí tinha Sebastião Neto, já fazia rádio na Rádio Assunção e na Rádio Dragão do Mar. Depois o Itamar foi para Dragão do Mar. E eu fazia comunicação escrita. Aí mandava. Aí o Neto chegava para o Benzia Tarcísio, tá passando um filme aí no São Luís, eu queria que tu fizesse uma crítica. Tu já viu o filme? Eu digo, já li a respeito. Aí depois faço. Aí fazia, ele mandava para o Diário do Nordeste. E mandava para o próprio Nordeste, que era um jornalzinho que tinha lá. Então, foi começando mais ou menos aí. Aí surgiu a questão da Rádio de Itapajé. Era o Vieira, era o Toni, era o Tassim, e era o Toni, Vieira, Tassim, e tinha outra aí que eu não me lembro qual era. Eram 4 os detentores da sociedade. Né? Era o Batista, não? Batista Braga. Exatamente, meu amigo Batista Braga, que inclusive foi quem ajudou muita gente a colocar essa rádio aí. Aí nós fizemos aqui a inauguração da rádio. Rapaz, foi um maior sucesso, uma pessoa, uma rádio Guanacés para Itapajé. E aí, rapaz, fazer a fila aqui do pessoal para assistir. Era um negócio sério. E o Sebastião Neto toca tudo. Já naquela época, Toca Tudo marcou uma época, assim, de uma forma muito especial, né, professor? Como você diz? O programa Toca Tudo e essa atuação do Dr. Sebastião Neto marcou, assim, uma época na comunicação, na sociedade como um todo, né? Era demais. Aí, quando nós fizemos isso aqui, a gente já dispunha do Serviço de Alto-Falante de São Francisco e Serviço de Alto-Falante Royal, que era do Moreira. E mais o Serviço de Alto-Falante da Quadra dos Artistas, que era do João Felício, que era pai do Dedinho.
Antônio Nilo Pinto. Lá funcionava também, então era radiadora demais, você ficava, e a turma ainda botava carro de som aí no meio da rua, né? Então era importante. Aí nós viemos para cá, foi um sucesso, a rádio nasceu naquela época e tal, e viemos tocando. Depois chegamos, o Neto foi para a televisão, 2 Copas do Mundo, Itamar, 2 Copas do Mundo, o Paulo Vieira, 1 Copa do Mundo, todo mundo que passava aqui tinha uma qualificação e uma experiência inegável para exercer essa função. Era muito importante isso, foi muito bom o período de comunicação. E outra coisa, Cleusa, ninguém mandava buscar ninguém lá fora, não, era a prata de casa. Era a prata de casa aqui, era, por exemplo, você, se na época com certeza estaria aqui, pelo trabalho que você faz, a seriedade que você implanta nas suas colocações. Isso é importante demais, porque todo mundo, em toda parte, tem que ter credibilidade. E o jornalista, ou o comunicador, mais ainda, porque ele está dizendo uma coisa que você está ouvindo. Verdade. E se não for verdade, o cara vai ficar chateado com aquilo, né? Tem que ser. Então, muito importante. Eu acho que Itapajé tem que crescer e crescer muito mais. Nós temos aqui um deputado federal que presta serviço à comunidade e ao Brasil nas relatorias de matérias que ele faz. Isso é importante demais para o nosso município. Nós tivemos aqui o Anzélia Mota, deputado estadual. Sabe quem foi o primeiro deputado estadual de Itapajé? Foi Quintino Cunha. Naquela época, o Quintino, deputado. Jurandir Chaves foi deputado. O Esmerino Gomes foi deputado. Aqui, todos aqui de Itapajé. E ainda mais, o Zé Aristóteles Gondim, o Tozinho, também foi deputado. Depois se candidatou a vereador e não deu certo, não deu, certamente não deve ter feito a cor direito. Né? Bom, são 12h56. Professor, vou trazer um depoimento agora do nosso colega de profissão, companheiro, mestre, professor também, Tabosa Filho, que teve exatamente essa experiência junto com você lá no início da Rádio Guanassés AM. Vamos conferir. O tataravô, eu e Tarcísio, nós somos descendentes de Prudêncio Pereira Passos, que é o que dá nome à escola lá da Soledade. E é o menino, o Tarcísio é bem mais velho do que eu tenho 61, o Tarcísio deve ter aí beirando os 80, né? E a informação que eu tinha do Tarcísio era que ele era meu primo e que era craque de futebol. Mas eu vi pouco o Tarcísio em campo. Eu vi mais o Maurício, vi mais o Zé Carlos, que são irmão dele, né? Então, as minhas lembranças, elas remetem do Tarcísio ao Gerson Ferreira. Gerson era casado com a prima do meu pai e o Gerson pediu o terreno ao Chico Inácio, meu avô, para fazer a escola da Soledade. O pagamento foi botar Prudêncio Pereira Passos na parede. Depois o Tarcísio, já aqui no Itapajé, pediu um terreno ao meu pai para fazer um posto de saúde. E o pagamento foi botar Rita Tabosa no posto de saúde, que era vizinho à escola. Nossa relação com o Tarcísio ela é muito forte por conta do Gerson. Naquela época, o Gerson levou energia para a Soledade. Precisava do dono das terras assinar, né? Então, o Gerson Ferreira, ele é muito forte na imagem do Tarcísio. Tarcísio, que foi vereador, Tarcísio, que foi locutor da campanha da doutora Gorete, daquela primeira campanha dela, né? O Tarcísio, que era mestre nos palanques. Eu confesso a vocês que havia até feito um rápido tema para discorrer nesta noite de hoje. Mas a verdade é que, prestando bem atenção às palavras do nosso querido amigo ex-prefeito Dr. Ari, eu quase como que me retirei daquele tema e resolvi dar um ligeiro mergulho no passado. E eu vendo aquilo ali e entrando no rádio mais pra cá, no 91, eu me espelhava muito nele, no doutor Sebastião Neto, quando montaram a rádio aqui, o Tarcísio, um grande comunicador, âncora do primeiro jornal do rádio do Itapajé. Então, esse Tarcísio, que a turma conhece como professor do Monsenhor Catão, a gente conhece como professor de comunicação. É um grande cara, é um grande itapajéense. O Tarcísio que colocou o Itapajé, junto com o Sebastião Neto e Paulo Vieira, no cenário esportivo do Estado.
No Intermunicipal de 82, que Itapajé foi campeão, o Tarcísio era supervisor. Ajudou o Itapajé Futebol Clube. Então, o Tarcísio Ferreira, em síntese, é um grande itapajéense que merece o nosso respeito, o nosso carinho para o além do primo, para o além do parente e do radialista. O Tarcísio é um grande cara, é um grande itapajéense. Atualmente em Itapajé, Tabosa esteve com o senhor nessa jornada lá no princípio da Rádio Guanassés, né, professor? Como é que você diz? O Tabosa esteve com o senhor nesse início dessa jornada. Eu quero, né? até, Clésio, aproveitar para agradecer aqui as palavras do Tabosa e um abraço da dona Kátia. Tabosa que é da nossa família, a família dele, os antepassados, os troncos velhos da família, todos somos nós, praticamente uma família só. Gerardo, meu amigo Gerardo Inácio, Gerardo Cabeção, grande jogador de bola pela seleção de Itapajé, voleibol também muito bom, Tabozão no futebol também e no voleibol, não jogamos junto, mas eu via toda a atuação dele. Isso é muito importante, e o que é bom é você olhar e sentir os amigos que estão lhe vendo e que reconhecendo aquele trabalho que você procurou fazer, muitas vezes difícil, mas pelo menos da melhor maneira possível. Isso é importante demais. Ok. Tabosa citou aqui um ponto que foi a sua atuação no Itapajé Futebol Clube. Como é que foi esse momento? Eu era, na realidade, naquela época, eu era o presidente. Depois fui para, quando não tinha treinador, ia ser o técnico. Porque o Neto ficava sempre lá no rádio, lá em cima, e não tinha tempo para descer. E nós fizemos aí, colocamos o Intermunicipal, o IDEA também trabalhou muito com isso, Sebastião Neto, eu, Itamar Monteiro, essa turma todinha, e nós colocamos o Itapajé Futebol Clube numa situação bem boa na época, e chegamos a ser inclusive campeão. Então é importante isso, foi um trabalho conjunto, interessante, que de políticas diferentes, mas não era para Itapajé, para somar, então vamos fazer, tem que fazer. É ruim quando um faz, o outro puxa no meio da estrada e bota no mato. Aí não dá, né? Verdade. É difícil. Bom, professor, para a gente encaminhar aqui para o encerramento, eu queria lhe perguntar qual a importância da família nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Rapaz, a família foi só tudo. Hoje eu quero agora mandar um abraço também para os meus filhos, para a minha mulher, para a professora Noraci, para a doutora Tiara, para o Técio e para o Thierry, são meus torcedores, viu? O Técio trabalha no Banco do Brasil lá de Irauçuba, e a Tiara tem um escritório de advocacia aqui, e a Norinha está aposentada como professora, e a gente vai tocando. O Thierry tem os negócios dele particular, e a gente vai tocando, e sempre que tinha qualquer dificuldade, qualquer coisa, eu tinha um apoio da família. Isso é que é importante. Olha, gente, a coisa melhor do mundo é você ter filhos, filhas, família do seu lado. É importante demais. Discuta, mas respeite. Lá em casa a gente sempre discutiu tudo quanto a gente ia resolver. Chama a moçada, senta aqui e vamos conversar. E saía todo mundo numa boa e terminava dando certo do jeito que a gente queria. É fundamental, é a base de tudo, é a família que... de certo modo, vem se esgarçando ultimamente. Verdade. Com essa mídia louca que tem aí, e isso, de certo modo, mas nós temos que estar preparados para isso. Ninguém pode fechar os olhos, lavar as mãos e dizer, não, é do jeito que está. Não, não é do jeito que está. Tem que ser melhorado. Olha, você vê, por exemplo, tem gente que assim, não entrega a Deus. Deus entregou a gente, não foi para a gente estar devolvendo para ele, não. Entregou para a gente resolver. Você vai resolver, Deus fez com que... E outra coisa, não tenha nem medo, Deus não manda uma missão impossível para você resolver. Tudo que Ele manda, Ele dá condições para que você crie elementos suficientes para resolver o que Ele está mandando. Muito bem. 1h mais 4, nós temos aqui o depoimento de um dos seus sobrinhos, que é exatamente o Renan, que conversou com a nossa equipe de reportagem, e a gente vai conferir aqui o relato dele agora, professor.
Boa tarde para o Cidade em Ação e para os ouvintes. Olha, falar do Tio Tarcísio é um pouco emocionante para toda a nossa família, em especial para mim, para os meus primos e para os meus tios, para o meu pai, porque o Tio Tarcísio, ele sintetiza um sentimento de união e de solidariedade que nós temos entre a gente. Sempre foi aquela guia intelectual, aquela guia moral para todos nós. O Tio Tarcísio, ele sempre representou para a gente, especialmente para mim, para o meu tio Gerson, para o meu pai, enfim, aquela pessoa na qual não só a gente se aconselha, como a gente se atualiza. Por mais que eu tenha uma diferença de idade com relação a ele naturalmente é mais velho do que eu, é meu tio, é o irmão mais velho de meu pai, mas quando eu procuro me atualizar de alguma coisa, quando eu procuro saber de alguma coisa, quando eu procuro uma opinião moderna, procuro o meu tio Tarcísio. Então, para mim, eu acho que para nós todos, ele é essa figura ética, essa figura moralmente ímpar, moralmente forte, que nos guia, enfim, que nos leva a esse caminho de união. Eu queria dizer, primeiramente, a ele que não deixe de lutar pelo nosso Itapajé. Eu acho que o Itapajé, a nossa cidade, o nosso município, ele é a missão de vida de toda a nossa família. Eu peço a ele que ele não deixe de lutar pelo nosso Itapajé e eu peço que ele prossiga sendo essa voz de lucidez, que ele prossiga sendo essa voz de união, não só para a nossa família, como para o município, como na realidade deveria eu dizer para todos que estão ao redor dele, né? Para os meus tios, para os meus primos, para mim, para o meu pai, enfim, essas pessoas que têm todo esse carinho enorme por ele. O Tio Tarcísio, ele é esse tipo de gente que ele espalha luz, ele espalha felicidade, ele espalha conhecimento, ele espalha lucidez, ele espalha um tipo diferente de inteligência por onde ele passa, um tipo diferente de solidariedade, enfim, ele é uma pessoa a qual quem convive ao redor dele não deixa de aprender, muito pelo contrário. Cada segundo perto de Tarcísio é um aprendizado e uma emoção muito grande. Pelo menos para mim, eu gosto muito da convivência com ele e eu tenho certeza que eu falo isso em nome de toda a família, de todos os irmãos, de todos os primos. Renan faz parte da nova geração da família, né, professor? Faz. O Renan é filho do Zé Carlos. Pensa num cara excelente. É bem comedido, bem novo ainda para o juízo que ele tem. É equilibrado, é ajuizado, é uma pessoa excelente. Um abraço, meu filho. E vamos trazer agora um de seus irmãos também, nosso amigo Gerson Filho, que também deixa aqui uma palavra, né, nesse conteúdo especial aqui no nosso Cidade em Ação. Vamos conferir. Boa tarde, meus conterrâneos, amigos e irmãos do nosso querido Itapajé. Tarcísio representa pra gente exatamente esse caminho, né? Esse sentimento de proteção, até, entre aspas, né? Mas de orientação. Ele sempre representou isso pra gente. Desde novo, Tarcísio teve esse ar de maturidade. Ele, quando novo ainda, eu convivi com ele, não. Mas ele já representava isso. A pessoa que tem bom senso, né? Que tem lucidez, que sempre encaminha as coisas de uma maneira assim, com o máximo de espírito de justiça, de sensatez que se possa ter, e principalmente em momentos difíceis, e ele sempre se ouve muito bem nesses momentos, né? Nos orientando a família, né? Mesmo, como eu te falei, quando ele era mais jovem, ele já tinha esse espírito de reunir, de ser um ponto convergente nas coisas, embora, obviamente, também que tenha tido os momentos dele, assim, de mais ousadia, né? De mais iniciativa nos processos da vida, né? Por exemplo, quando ele era novo já, ele tinha uma paixão muito grande por rádio, né? Ele sempre foi apaixonado por rádio, comunicação. E ele, naquela época, ele já tinha a radiadora da igreja, como se chamava, né? Onde se anunciava os filmes, as exibições, e ele já anunciava lá na radiadora da igreja. Eu acho até que ele já também fez até leilão, né? Gritando leilão e tudo. E depois ele foi diretor do Grêmio Recreativo de Itapajé, que era uma associação dos jovens, né? Que naquele tempo da juventude, né? Tinha o Grêmio ali ao lado da igreja. E lidou muito com futebol também. Ele esteve sempre à frente de movimentos, né? Protagonizou muitos fatos interessantíssimos na comunicação e também na vida social e de Itapajé. Foi diretor do Guanacés Clube. Então ele foi essa figura assim, muito aberta, que tinha um olhar assim, um plural, muito universal para as coisas, né? Mas enquanto família, ele foi simplesmente a nossa referência maior. Ele tinha, eu acho que todo santo dia eu falava com o Tarcísio,
Tarcísio, quando eu estava no governo do estado, eu viajava muito, e às vezes eu estava no Jaguaribe, não sei onde, tinha uma dúvida, uma coisa, precisava de um aconselhamento, eu ligava para ele, a gente se fala, claro, obviamente ainda, né? Mas, assim, quase todo dia eu falava com ele, se aconselhava, me orientava e tal. E ele foi sempre aquela pessoa disponível, né? Aberta, solidário e muito comprometido, né? Assim, com as coisas de ética, né? Profissional e tal. Ele sempre teve essa coisa, assim, de se colocar de uma forma muito incisiva, né? Mas sempre preservando esses sentimentos. Ele é um ponto, um referencial moral, ético da nossa família, entendeu? É um líder, né? Ele, principalmente depois, na falta do papai, ele liderou todo esse processo e tal. Então, a gente sempre tem nele uma referência para as decisões mais sérias, né? Até para os aconselhamentos do cotidiano, do dia a dia. Então, ele representa tudo isso. Ele representa para nós esse ponto, né? De bom senso. Bom, o que eu poderia dizer para o Tarcísio é exatamente isso. Não desista, né? Ele tem projetos ainda, com a idade que ele tem, mas ele sonha, ele tem projetos. Ele é uma pessoa muito antenada com as coisas, é uma pessoa atualizada, é uma pessoa que pensa ter um pensamento próprio, né? Mas ele sabe dividir com as pessoas, ele sabe trocar ideias. E ele não desiste de Itapajé, dos sonhos dele, que afinal de contas são nossos sonhos, né? Desde a sua idade, quando o papai criou a primeira escola de lá, até agora a gente continua sonhando com Itapajé melhor, e isso passa necessariamente por pessoas como ele, que tem compromisso, tem a lucidez, que sabe o que é que realmente o que vai na alma e no pensamento dos itapajenses, sobretudo na alma e no pensamento da família, né? Dos Barreto, dos Ferreira, que esse ponto de inflexão entre Barreto e Ferreira, ele representa tudo isso, né? E nós torcemos muito pela saúde dele para continuar nos orientando, né? Nesse mundo cheio de problemas aí, mas ele realmente é uma luz em tudo isso. Todo o sentimento nosso, da família, dos irmãos, é que a gente tem nele essa referência. Agora 1h e mais 10 minutos, 1h10, esse relacionamento, pelo menos é o que demonstra o Gerson e outras conversas que a gente teve com outras pessoas, a família de vocês sempre foi assim, muito unida, né, professor Tarcísio? Muito unida, é aquilo que eu lhe falei, a família é a base de tudo, né? E aqui, por intermédio do Gerson, eu quero abraçar os meus outros irmãos todinhos, tudo. E é importante isso, Clésio, e é isso que você veio fazendo, é importante. Você, se puder fazer o bem, não deixe de fazer. Porque o mal, quando a gente faz, só faz mal é a gente. Verdade. Eu quero agradecer, inclusive, aqui com a sua permissão, o meu amigo Moisés, lá de Irauçuba. Pois não. Meu caro amigo Moisés. Eu me lembro que o Moisés, quando eles foram instalar a Rádio Amizade, a gente sempre foi muito amigo, o pai dele, a família dele toda, né? E ele é muito amigo dos meus irmãos. Aí nós fomos, ele chegou lá em casa, aí disse, professor, eu vim aqui para lhe entregar um negócio. Eu digo, o que é isso? É a rádio. Eu digo, o que é isso? Eu comprei essa rádio quando? Aí ele disse, não, eu queria que você fosse assumir a direção. Eu digo, Moisés, eu lhe agradeço muito a compreensão sua, a generosidade sua, mas eu não quero, primeiro, porque já estou meio vencido, e segundo, porque eu agora quero é descansar nos finais de semana e tudo, né? Mas é isso. Então, a gente fica muito grato pelo reconhecimento e a gente se sente gratificado também porque as nossas intenções e o nosso trabalho foi, de certo modo, bem compreendido. Bom, agora 1h e mais 12 minutos, eu vou registrar só aqui mais algumas participações, para a gente seguir aqui com mais alguns depoimentos. A dona Cleni está dizendo assim o seguinte, professor Tarcísio foi professor dos meus filhos, eu me lembro muito bem quando ele vinha para a Rádio Guanassés, né? Grande professor, grande orientador, grande comunicador. Tarcísio Ferreira está dizendo a dona Cleni, que é lá no São Pedro da Serra. Seu José Carneiro aqui no bairro Santa Rita, o meu amigo Flávio Guimarães, filho do nosso saudoso Cisino, lá do Aguaí, está sintonizado com a gente também, né? Abraçando aqui o professor Tarcísio. O vereador Valdemir Eufrásio está na sintonia com a gente também lá no Monte Carmelo, em Tejuçuoca, vereador de Tejuçuoca, um abraço, Valdemir. O meu amigo Cláudio Souza, grande Lelé, aqui da Major Barreto, também está dizendo, meu professor, né, quando estudei no Monsenhor Catão, tenho um grande carinho por ele, orgulho de ter sido aluno do professor Tarcísio. E o Francisco José Barbosa, que é o nosso grande amigo Perereca, aqui da Quintino Cunha, está dizendo, grande cidadão,
ótimo ser humano espetacular. Um abraço grande, Perereca, acompanhando aqui a 96. Perereca acabou a churrascaria que ele tinha aqui na esquina aqui da Quintino Cunha, né, rapaz? Chega o inverno, não tem condição de seguir o empreendimento. Bom, professor Tarcísio, a gente vai seguir aqui e eu vou trazer mais um depoimento, desta feita exatamente da doutora Tiara, né, que é sua filha, advogada, ocupa cargo inclusive na direção da subsecção da OAB em Itapipoca e deixou aqui também uma palavra, né, nesse conteúdo especial que a gente tem aqui a sua participação. Vamos conferir. Eu sempre o acompanhei, né, desde criança, ele sendo radialista, comerciante, um filósofo, um político, muito apaixonado pela política, mas em todas essas funções dele, ele é um comunicador. Ele sempre foi um comunicador em tudo que ele faz, né? Dentre essas funções que eu já falei, mas ele sempre gostou de comunicar, né? De forma clara, honesta, dentro do contexto de Itapajé, histórico de Itapajé político. Ele sempre nos deixou uma lição muito importante, que é o respeito, né? Meu pai, mesmo diante de algumas situações que a gente faz, assim, criança ou mais velho, na fase adulta, que ele não concorde, ele sempre nos respeitou, né? Sempre respeitou minha mãe. Eu nunca presenciei meu pai de forma abusiva, né, com os filhos e nem com a minha mãe, né? Ele sempre valorizou muito ela dentro de casa. E nós também como filhos, né? Ele sempre foi uma pessoa de deixar esse legado de respeito, né? De cuidado também, porque ele é muito cuidadoso. Ele, assim, quer saber sempre onde a gente está, o que é que a gente está fazendo. Ele sempre quer saber como a gente está, né? Ele tem essa característica de um homem muito cuidadoso e respeitoso. Algo, assim, em destaque dele, eu considero, assim, o equilíbrio. Meu pai é um homem muito social, né? Ele tem muitos amigos, ele tem um ciclo de amizade muito diverso, ele tem pessoas que ele conversa e tudo, que pensam totalmente diferente dele, e ele consegue equilibrar tudo isso. Ele consegue sem prejudicar o espaço do outro, sem agressividade. Ele é muito de pensar na colocação das palavras. Ele deixa esse ensinamento de equilíbrio para a gente. Ele sempre pede para a gente pensar, olha, veja, de forma assim, né, coerente, né, nas decisões e tudo, respeitando o que a gente acha certo ou não. Então, ele consegue equilibrar essas coisas, dificuldades de família, né, perder os pais e tudo, ele é o mais velho, né, da família, então ele tem essa característica de ser um homem equilibrado e sereno. Ele é filósofo, né, então, assim, ele tem um ditado filósofo para que a gente possa, né, no decorrer da vida, encarar as coisas de forma mais serena. Porque, assim, as coisas, tudo tem uma junção de pontos. Eu ia fazer jornalismo. E aí desisti e tudo, vou fazer direito. A minha mãe é advogada, se formou em advocacia e letras ao mesmo tempo, mas exerceu a advocacia há pouco tempo. E o meu pai, ele sempre gostou muito dessa parte da advocacia, e ele passou numa faculdade, só que ele não tinha dinheiro para se deslocar, né? Então, como ele tinha que trabalhar muito cedo, ele não tinha como custear isso, né? Não era no estado do Ceará, eu acredito que era em Rio Grande do Norte, salvo me engano. E assim, a questão do juntar de pontos, né, que eu digo eu sou professora também. E aí, em tudo isso, é a comunicadora também, né? Então, eu acredito que nós somos a junção dessas trajetórias de pai e mãe, sabe? E eu tenho muitas características do meu pai que eu percebi em mim, né? Como uma pessoa social também, sou muito social, gosto muito de estar com os meus amigos, de agregar, de me comunicar, né? Eu não sou uma pessoa muito, assim, fechada,
né? E eu vejo muitos, hoje em dia eu vejo mais, sabe? Esses pontos dele em mim. Pai, eu até me emociono. Eu sou muito grata pela convivência com ele. Não é porque é meu pai, mas ele é uma convivência agradável. Ele sendo nos momentos que ele é, né, de chatice e tudo, ele até consegue ser engraçado. Eu só tenho a agradecer pela formação da nossa família, pela base, pelos ensinamentos, pela entrega, pela abdicação pela nossa família, que eu sei que é muito difícil, né, criar 3 filhos morando em Fortaleza, sem dinheiro. Mas, assim, eu espero retribuir de alguma forma, e o que eu tenho para oferecer mesmo é o meu amor, o meu cuidado e o meu respeito. Muito obrigada. 20 minutos, 1h20, professor Tarcísio, doutora Tiara fala em nome de todos os filhos já devidamente encaminhados, qual a importância deles aí na sua jornada, professor? Eu quero agradecer, através da Tiara, essa meninada toda aí, eu conheço o temperamento dela, ela fica, fica emocionada e tal. Eu quero agradecer os amigos, de maneira geral, mas tem uns que eu não queria esquecer, por exemplo, o doutor Cristóvão, com a Silvanda, são um casal quase que irmão mesmo da gente e tal, né? O próprio Tibas Cruz, também, pessoa muito ligada aqui a gente, era da turma que a gente saia junto, Paracuru, por aí e tal. E eu quero agradecer os meus amigos radialistas, de maneira geral, já falei de vocês, e mais o Itamar, que já foi, não demorou, não esperou, mas um dia a gente se encontra lá. João Paulo também, e outros tantos que estão por aí. É importante isso, é que a gente mantenha acima de tudo o bom relacionamento e o respeito pelos outros, sejam eles quem for. Muito bem. Então, para a gente fechar aqui, eu vou trazer o último depoimento, e eu vou nem anunciar o nome aqui, quero ver se o senhor conhece ali, só olhando para a tela. Vamos conferir. É fácil, né? Porque conheço muito. Porque nós acho que estamos com quase 50 anos de conhecimento. Então, para a família, ele é fundamental, porque ele é muito presente. E ele sempre está à disposição, alerta para qualquer coisa, ele sempre está sempre querendo ajudar. Então, muito importante isso. E para a comunidade, Tapajé, ele se preocupa muito, ele ama muito, como não só ele, todos nós, né? Mas ama muito a cidade. E sempre quer o melhor para que o nosso município se desenvolva. Com os gestores, né? Ele sempre é amigo dos gestores da nossa cidade, ele sempre tem um contato. Como ele não é de machucar, nem falar, nem derrubar ninguém, ele tem trânsito, né? Tanto todos os lados, tanto da oposição como da situação. Ele é um pai muito presente, ele apoia tudo que os meninos precisam, ele sempre está disposto, às vezes apoia até demais, que eu digo, meu filho tem que ter limite, assim também está demais, mas ele é sempre muito presente. E principalmente para a educação, para o crescimento deles como gente, como ser humano, como na formação, na profissão, ele incentiva muito. Incentiva que eles progridam, não que eles se realizem, né, e sejam felizes. Sempre com Deus no coração para não fazer o que não deve. Que nós, a família, nós amamos muito, né? É o nosso porto seguro. Sempre nós contamos com ele em qualquer momento, em qualquer situação. E que Deus, eu queria só pedir a Deus muita saúde para ele, para continuar perto da gente, continuar presente em nossa vida e que seja feliz, né? Como nós somos felizes ao lado dele. Não só eu, mas como os filhos, nós somos bem felizes. Nós temos, esse ano passado, aliás, fizemos 40 anos de casados e 7 de namoro. É interessante que hoje a gente não vê mais nem namoro, né? Nós fizemos tudo isso, então que a gente continue
continue essa união, continue na paz, né? Continue no respeito, que é essencial. E essa é uma das características dele. Ele respeita muito as pessoas, valoriza, né, as pessoas. Tanto os alunos, ele ama quando encontra os alunos reconhecem ele. Onde a gente chega, professor, fui seu aluno, ele adora. E isso é interessante e gratificante, né? Para um professor é o que fica isso aí, essa boa lembrança. Dona Noraci tem sido aí uma parceira realmente de primeira ordem ao longo desses últimos anos. Não, é um negócio incrível, é direto, todo tempo. Ela se preocupa comigo desde a hora que eu me levanto, aí ela fica, cadê? Já tomou remédio? Cadê? Já fez isso? Foi caminhar e tal. Muitas vezes eu digo que vou, mas outra eu digo que não vou e tal, e encosta por ali, porque é um negócio sério. Mas a palavra é agradecimento, né? Eu queria agradecer também ao meu amigo Basto. O Basto é meu amigo de longos e longos anos, e toda a vida nós estivemos juntos em todas as passagens da vida da gente, muitas boas, muitas não tão boas, mas que a gente viu. Eu me lembro que uma vez a gente estava aqui e a gente sempre morava um perto do outro, né? E eu fui resolver umas coisas, e nessas coisas que eu resolvi não deu, eu tive que me desfazer de um bocado de coisa e tal, e fiquei a pé. Aí quando foi à noite, o Baixo chegou e disse, cadê teu carro? Eu digo, eu vim de ir para pagar as contas. Né? Aí ele saiu, porque ele chegou com a chave, disse aqui, essa aqui é tua, tu roda nela aí o tempo que tu quiser. Eu digo, quando é que eu derrubo? Ele disse, quando tu arrumar outra. Né? Muito bem. Então a Maria Amélia, o Basto, o meu amigo Eliú, né? E a sua esposa também, Verônica, essa turma todinha com quem a gente sai junto, faz parte do nosso ciclo de amizade e tal. Isso é muito importante e, mais uma vez, eu lhe digo, amizade é bom e tem que ser cultivada. Se você aguar a planta, por que não aguar a amizade, né? Verdade. Tem que aguar. Verdade. Bom, professor, 1h mais 25 minutos, 1h25. Para a gente finalizar aqui, eu queria lhe parabenizar pelo seu legado, essa história rica que o senhor tem aqui no município de Itapajé. O senhor contribui com o seu conhecimento, né, de várias maneiras, de várias formas, com várias pessoas dos mais diversos segmentos aqui da nossa sociedade. Contribui muito, né, com o nosso trabalho aqui da Atitude mesmo, né, um parceiro de primeira ordem aqui da nossa equipe, não só diretamente do Dr. Basto, mas da nossa equipe aqui da Rádio Atitude FM. A gente está, vez por outra, lhe perturbando. Então, parabéns pela jornada, parabéns por esse histórico tão rico e esse legado, né, de tantas amizades, de tantas conquistas, exatamente dentro desse seio da sociedade itapajense. E a nossa emissora está aqui sempre à sua disposição, né, e, consequentemente, para destacar e enaltecer toda essa história vitoriosa e muito rica que o senhor tem. Obrigado pela participação. Muito obrigado a você, Clésio, a você e a sua equipe todinha. É importante, esse trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho importantíssimo. O Maico sabe disso, o Márcio também sabe. Então é fundamental isso. Vocês têm, Clésio, uma responsabilidade muito grande. É de conduzir com equilíbrio a sociedade, essa turma nova que está aí, cheia de negócio de importâncias artificiais e tal, não sei o quê. Mas nós é que somos, nós não somos os artificiais, nós somos nós mesmos. Isso é que é importante. E a gente tem que zelar pela nossa família, pelo nosso trabalho e, acima de tudo, pelas relações que você constrói no dia a dia. Muito obrigado mesmo pela generosidade e que vocês me dão uma oportunidade muito grande da gente se comunicar novamente com o grande público que é o dono dessa rádio. Muito bem. Um abraço, professor Tarcísio. 1h mais 27 minutos. Conversamos então nesse conteúdo especial deste sábado aqui no nosso Cidade em Ação com o nosso amigo professor Tarcísio Ferreira. Só as últimas